Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado, o Sr. Dr. Frederico Pinheiro e o Sr. Advogado. E começaria por dizer, senhores e senhores deputados, que aquilo que ouvimos hoje, com rigor, com profundidade e com serenidade, é profundamente chocante e perturbador. É chocante e é perturbador. É chocante e perturbador porque hoje ouvimos com grande rigor e ao longo de 40 minutos algo que nunca pensei possível. Recordo que esta comissão de inquérito começou por ser a gestão política da TAP. Encontramos ao longo dela contradições. Das contradições encontramos omissões. Das omissões encontramos mentiras. Mas hoje o que estivemos aqui a falar foi de crimes. Crimes, alguns deles graves, praticados num órgão de soberania envolvendo agentes políticos. Mais do que isso, hoje foi ferida a base do que é um Estado de Direito. Nós não podemos ter, em circunstância alguma, serviços de informações do Estado a atuar no interesse ou na defesa de governos ou partidos. E, portanto, o que ouvimos aqui hoje é demasiado grave para morrer aqui ou para ficar aqui. Oxalá existam outros órgãos a ouvir o que está a acontecer, porque isto extravasa claramente aquilo que eu pensava possível ouvir numa comissão de inquérito. Sr. Presidente, é chocante e é perturbador, mas não é surpreendente. Eu recordo a Vossas Excelências que neste momento em que estamos, o Ministério de Infraestruturas, liderado pelo Dr. João Galamba, continua a sonegar à Comissão de Inquérito um conjunto de informação alargada que nós pedimos e pedimos e pedimos 3 vezes. Nós sabemos que a entrega de documentos à Comissão de Inquérito não é uma disponibilidade, é uma obrigação. E Vossa Excelência sabe, como eu sei, que foi insistência nossa e creio insistência da mesa e, portanto, já não é esquecimento, neste momento é manifesta sonegação. E não estamos a falar de 2 ou 3, estamos a falar de mais de 100 que nós encontramos pelo cruzamento de informação que já temos. Portanto, senhoras e senhores deputados, isto é grave, mas infelizmente é um padrão. Sr. Doutor, se eu bem percebi, ajude-me a tentar compreender e percorrerei alguns momentos que nos aqui referiu. Se bem percebi, Vossa Excelência era, deixe-me dizer assim, um membro do gabinete do Ministério de Infraestruturas da confiança, até que estava lá há muito tempo e tramitava um dossiê sensível como a TAP. Podemos concluir isso? Correto, Sr. Deputado. Também, se bem percebi, Vossa Excelência tinha por hábito e responsabilidade fazer notas de todas as reuniões em que participava. É verdade? Sim, de todas as reuniões com entidades externas ao Ministério, Sr. Deputado. Toda a gente do gabinete sabia que, perdoe a expressão, o Frederico tira notas quando há reuniões com entidades externas. É verdade? Exatamente, Sr. Deputado. Sr. Doutor, então ninguém teria dúvidas que também nestes casos o Sr. Doutor teria notas das reuniões e, portanto, dúvidas que houvesse, só se fossem dúvidas no sentido de fazer desaparecer. Para si, existia algum motivo para o Sr. Ministro ter dúvidas de que existiam notas suas nestas 2 reuniões? Eu participei na reunião de 16 de janeiro com o Dr. João Galamba com o meu computador enquanto tirava notas. Na reunião de 17 de janeiro também participei com o meu computador enquanto tirava notas. Não estava presente o Sr. Ministro das Infraestruturas, mas estava presente a engenheira Cátia Rosas, que é membro do gabinete do Sr. Ministro. Muito obrigado. A sua responsabilidade chegava ao ponto de representar o Sr. Ministro em reuniões externas, das quais retirava notas para lhe dar informação. É correta a conclusão? Correto, Sr. Deputado. Muito bem. Sr. Doutor, como é que a doutora Cristina Weidner descobriu que ia haver uma reunião secreta do Partido Socialista a preparar a audição dela? Pela informação que já é do conhecimento público, Sr. Deputado, foi o Sr. Ministro das Infraestruturas que informou então o Sr. da TAP, no dia 16 de janeiro, que no dia seguinte se iria realizar uma reunião entre o Grupo Parlamentar do PS e o Ministério das Infraestruturas com o objetivo de preparar a audição do dia 18 de janeiro. Muito obrigado. Ainda, nessa reunião, o Sr. Ministro já relatou, foi ele que relatou, que sugeriu a presença dela na reunião Grupo Parlamentar. Conhecendo Vossa Excelência o Ministro e a CEO e sabendo o que é a tutela de uma empresa pública, como é que interpreta uma sugestão do Ministro?
Sr. Deputado, na verdade, eu não efetuei essas interpretações. Eu tomei notas e, neste caso, nem tomei nota dessa sugestão efetuada pelo Sr. Ministro. Não considerei a informação relevante para o acompanhamento do dossiê da TAP. Muito obrigado. Quem nos ouve avaliará o que é que vale uma sugestão do Ministro a um dirigente a este nível. Sr. Doutor, ainda é possível obter, na reunião dia 17, disse que foi uma reunião por Zoom, existe normalmente uma listagem de e-mails dessa reunião. Ela foi gravada? Sr. Deputado, eu não participo no processo de marcação das reuniões, nem na parte técnica de gravação das reuniões, e eu não tenho qualquer regravação dessa reunião, Sr. Deputado. Perdão? Eu não tenho qualquer tipo de gravação do que aconteceu nessa reunião, apenas as minhas notas. Muito obrigado. E que são bastante claras. Queria fazer outra pergunta, aproveitando de facto cá estar, e tem a ver com a célebre conferência de imprensa que redundou na exoneração ou despedimento da CEO e do Presidente do Conselho de Administração. Na sequência dessa conferência de imprensa, feita pelos dois ministros com tutela, têm conhecimento de alguma iniciativa do Ministério das Infraestruturas ou da par pública, por vossa indicação ou indicação do Ministério das Finanças, no sentido de tentar obter uma confirmação, uma validação jurídica mais forte para aquela exoneração? Esse tema foi abordado no gabinete? Sr. Deputado, eu não participei no processo de decisão da exoneração da anterior CEO da TAP, nem do anterior Presidente do Conselho de Administração. Não estive envolvido em nenhuma reunião que tenha tido esse objeto. Doutor, quantas pessoas fazem parte do gabinete do Sr. Ministro? Entre técnicos, especialistas e adjuntos, são umas 10, Sr. Deputado. O doutor consegue-me confirmar que, após uma conferência de imprensa daquela importância, este assunto não foi abordado, mesmo que informalmente, entre todos? O conhecimento que eu tenho é que quem participou nas reuniões relacionadas com a fundamentação da exoneração da então CEO e do então Presidente do Conselho de Administração era a chefe do gabinete, a doutora Eugénia Correia, mas eu não participei em nenhuma reunião e não tenho nenhuma forma de confirmar esta informação, Sr. Deputado. Muito obrigado. O parecer da IGF é divulgado na sexta-feira e a conferência de imprensa é na segunda-feira. Nestes 3 dias, o que é que aconteceu de relevante relativamente a este tema? Tem conhecimento de alguma coisa? Sr. Deputado, eu só tive acesso ao parecer da IGF na segunda-feira, durante a conferência de imprensa na qual eu assisti presencialmente. Então, o doutor não presenciou, nem tem conhecimento direto ou indireto do facto de ser Ministro, nesses 3 dias, ter preparado a decisão, ter reunido com o Ministério das Finanças, ter reunido com o Dr. Luís Rodrigues, ter convidado, ter obtido a aceitação dele, por forma a, na segunda-feira, anunciar. Desconhece completamente estas iniciativas do Sr. Ministro. Sr. Deputado, se me permite, deixe-me sugerir que efetue essas perguntas ao Dr. João Galamba, que estará presente amanhã aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Ai, que não tenha a mínima dúvida, que vou apresentar. Só estou a perguntar é se tem conhecimento também para nos ajudar a chegar mais perto da verdade. Não tem conhecimento de nada. Eu não participei em nenhuma interação, nem acompanhei o Sr. Ministro em nenhuma dessas interações, Sr. Deputado. Muito obrigado. Vamos ao momento, até que não podemos ir a todas, vamos ao momento da sua saída. Tudo isto é demasiado grave. Há aqui uma questão que lhe queria colocar, que é a seguinte, e que é um pouco estranha, que é, do seu telemóvel, o que era relevante eram as mensagens. Do seu computador, o que era relevante eram as notas. Essas eram as 2 preocupações. Pergunto-lhe, quando o telemóvel lhe foi retirado ou pedido, esteve presente na operação que redundou no apagamento total do que tudo lá estava? Sim, o técnico de informática estava ao meu lado com o meu telemóvel, Sr. Deputado. Como é que se chamava esse técnico? O técnico de informática é o técnico de informática que foi nomeado pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, essa informação é pública. Chama-se Filipe Alves. Filipe Alves. Foi o técnico do apagamento, neste caso, certo? Foi o técnico que procedeu à intervenção do meu telemóvel, Sr. Deputado.
Ele deu-lhe uma explicação. Eu nunca vi um ministro nomear um técnico para apagar mensagens, mas ele deu-lhe alguma explicação para ter errado ou ter falhado na obtenção dessas mensagens? Tal como referi anteriormente, Sr. Deputado, a explicação que foi dada é que não havia nenhum backup da informação que eu tinha guardada no telemóvel, portanto não foi possível recuperá-la posteriormente. Sr. Doutor, referimos também, isso parece relevante, que Sr. Doutor, quando vai buscar o seu computador, e acontece o conjunto de factos nos relatou, quando sente que está sequestrado, fechado no Ministério, o Sr. Doutor ligou à PSP. Tem conhecimento que tenha havido mais alguma chamada à PSP, ou seja, os agentes da PSP compareceram no local, foram aqueles que chamou ou pode ter havido outros? Os agentes da PSP que me abordaram foram aqueles que eu tinha chamado, aliás, isso foi-me confirmado pelos próprios agentes. Durante o tempo em que eu tive no Ministério das Infraestruturas, não fui contactado por mais nenhum agente que tenha chegado ao Ministério das Infraestruturas por ter sido supostamente ou alegadamente efetuada outra chamada paralela, Sr. Deputado. Eu pedi-lhe que esclarecesse, confesso que há pouco fiquei um bocadinho confuso. Em bom rigor, o Sr. Doutor foi 2 vezes ao seu gabinete, se eu bem entendi. Foi uma vez e saiu e depois voltou. Podia-me explicar essa sequência de factos, porque eu não percebi porque é que voltou. Muito obrigado. Correto, Sr. Deputado. E eu acabei por voltar ao gabinete cerca de 25 minutos após ter descido, porque eu não tinha, enquanto aguardava a PSP, porque eu não tinha tido a oportunidade de recuperar muitos dos meus bens pessoais, questões pessoais mesmo. Estamos a falar de bens que eu tinha no gabinete onde trabalhava há 4 anos e tinha lá vários bens pessoais e eu não tinha tido tempo, por causa daquela confusão toda, de os recuperar. Portanto, eu voltei ao gabinete, o gabinete não estava lá ninguém, estava vazio, eu aproveitei para retirar tudo da mochila e passado nem 1 minuto a PSP chega. Sr. Doutor, estava lá, estava deserto o Ministério, conhece qual é a versão que foi dada pelo Sr. Ministro, a PSP fez-se anunciar, ou seja, quem estivesse lá, por muito escondido estivesse, teria sentido a presença da polícia ou é possível que tenham continuado fechados na casa de banho? Sr. Deputado, eu não reparei que alguém estivesse escondido na casa de banho. Nenhuma pessoa estivesse escondida na casa de banho. Também não acho que houvesse motivo para isso, porque o que tinha acontecido é que eu próprio tinha saído para tentar sair do Ministério das Infraestruturas e, por isso, eu chamei a PSP. Portanto, não havia nenhum risco. A informação que foi tornada pública pelo próprio Ministério das Infraestruturas é que as 4 pessoas que estavam escondidas, ou as pessoas que estavam supostamente escondidas na casa de banho, têm conhecimento, através de uma chamada que efetuam ao segurança, de que eu me encontro com 4 polícias no 4º piso do edifício. Ainda assim, ninguém sai do sítio onde estava. Portanto, é essa a informação que eu tenho, Sr. Deputado. A informação que eu também conheço foi aquela que veio esta semana na edição do Expresso, em que a polícia relata isso mesmo, de que quando chegou se fez anunciar e que ninguém mostrou estar, fosse onde fosse, e que isso exatamente criou alguma estranheza nos polícias que tinham sido chamados por mim. Sr. Doutor, por falar em estranheza, não sei se os pode ajudar. Na interação por WhatsApp que tem com o Sr. Ministro, no famoso Liga Eugénia, e quando explica que há a questão das notas, aqui uma mensagem foi apagada pelo Sr. Ministro. É emitida e apagada. Teve a oportunidade de ler essa mensagem? Às 5h42. Não, Sr. Deputado, eu estava a dormir nessa altura, o Sr. Ministro estava em Singapura, portanto havia aqui uma diferença de horário, que eu creio que são de 7 horas, portanto o Sr. Ministro naturalmente estava acordado e eu às 5h da manhã não estava acordado, nunca li essa mensagem, Sr. Deputado. Muito obrigado. Um outro tema, porque o tempo não nos deixa mais opções, é o seguinte: o Sr. Ministro inquirido por mim mesmo neste Parlamento sobre o motivo pelo qual o Conselho de Administração da TAP foi impedido de apresentar publicamente as contas de 2022 conforme era a sua vontade. E o Sr. Ministro respondeu-me que ninguém impediu porque ninguém pediu.
Ora, nós estamos profundamente e documentadamente convencidos que isto falta a verdade. Tem conhecimento de como é que se processou esta apresentação, ou melhor, esta não apresentação das contas? Sr. Deputado, o papel do conhecimento que eu tive dessa interação, na verdade, se bem me recordo, foram os e-mails que foram enviados pela senhora chefe do gabinete, doutora Eugénia Correia, e tive conhecimento por algo muito prático. Creio que foi nesse dia que eu estava a acompanhar o Dr. Eugénio Correia na elaboração do ofício para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu creio que foi nesse mesmo dia, portanto, eu tive esse conhecimento da informação e eu creio que a Comissão, o Parlamento já teve acesso a esses e-mails que foram enviados à TAP. Nesses e-mails é dito que para não falarem com os jornalistas e não fazerem conferência. Eu não tenho aqui os e-mails comigo, Sr. Deputado. Sr. Doutor, por último, como ouvimos todos, eu hoje comentava com os meus colegas, antes de começar esta audição, que nesta Comissão de Inquérito, hoje, mais uma vez, entre hoje e amanhã, teremos na Comissão de Inquérito um aldrabão. Só não sabia se era hoje ou se era amanhã. Dito isto, Sr. Doutor, face àquilo que nos relatou, que são factos, na sua versão, deixe-me dizer assim, graves, que diz que põe em causa a sua honra, dignidade e o seu bom nome, e que são falsos e, portanto, tem que ser reposta à verdade, custe o custar. A pergunta que lhe deixo, em conclusão, é se Vossa Excelência vai ou não acionar os meios que o tal Estado de Direito em que queremos acreditar tem para repor a sua dignidade e honra, nomeadamente pela difamação ou injúria, ou pior, de que foi alvo. Muito obrigado. Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer neste momento, até porque estão em questão, estamos a abordar matérias judiciais, é porque a minha intenção sempre foi deixar todo o sucedido para trás e foi isso mesmo que eu indiquei à PSP quando me perguntaram se eu queria apresentar uma participação e eu não queria. Posteriormente, foram públicas várias declarações do Sr. Ministro das Infraestruturas, mas também do Sr. Primeiro-Ministro, que me deixaram completamente chocado. Depois da bizarria de tudo o que aconteceu no Ministério das Infraestruturas, para mim foi um choque, é mesmo essa a palavra, tremendo, ouvir não só as declarações do Sr. Ministro das Infraestruturas, mas principalmente as declarações do Sr. Primeiro-Ministro. Obviamente que eu não continuo na posse de todos os meus direitos legais, ainda não tomei nenhuma decisão sobre essa questão. Sr. Deputado, obviamente que essa decisão será tomada sempre com o meu apoio jurídico. Neste momento estou completamente concentrado em retomar a minha vida normal, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, só relativamente ao seu início de intervenção e aos e-mails a que se referiu, para além da insistência formal que os serviços fizeram relativamente a esses e-mails, quero também dizer que informalmente eu envidei esforços no sentido de esses e-mails poderem estar na Comissão ainda antes da vinda do Sr. Ministro das Infraestruturas. E, portanto, creio que esses e-mails estarão na Comissão antes da vinda do Sr. Ministro das Infraestruturas.